Hoje deu certo, show de bola. Beleza. Vamos lá, qual que é o caso? Então, Wagner, a gente vai ter uma perícia agora na terça-feira, próxima terça. É um operador de betoneira, sabe? Ele está Tá? reclamando com a empresa periculosidade. Ele alegava que fazia a parte elétrica da empresa. Lá era um canteiro de obra, construção de casa popular, sabe? Então, o canteiro é muito grande, era 250 casas. Então, tinha que levar energia nos pontos das casas, sabe? Só que esses ramal de energia, a gente contratou uma empresa terceirizada para fazer todo esse serviço. A gente não utilizou nenhum funcionário nosso para fazer essa ligação de energia. Porém, esse funcionário alegou que ele que fazia, ele que puxava esses ramais de eletricidade. E, na Tá. verdade, a função dele era ele ligava apenas a tomada lá da betoneira e ligava o equipamento dele. Sabe, ele Tá. não mexia nada em questão da parte de eletricidade. E o Entendi. juiz designou uma perícia agora para terça-feira para isso. Bom, então vamos lá. O camarada era operador de betoneira. No pedido dele é só insalubridade ou insalubridade e periculosidade? Pedindo periculosidade. Essa betoneira é aquelas betoneiras de 400 litros. Sabe, aquela não é caminhão betoneira. Ah, não é Aquele caminhão. equipamento. Não. Ah, Aquela tá. betoneira de 400 litros. Tá, entendi. Vamos lá, entendi. Então, ainda assim, ele poderia pedir alguma coisa referente ao agente químico e ao ruído, tá certo? Certo. Então, Uhum. ele teria mais efetividade se pedisse insalubridade do que periculosidade. Então, ele pede periculosidade por elétrica. Ele tem algum treinamento de NR10 por parte da empresa? Não, não tem, porque ele Não. nunca chegou a exercer essa função. Tá. Então, mas a empresa nunca proporcionou para ele um treinamento de NR10. Não. Para a Ok. parte eletricista, não. NR10 nunca. Tá. Então, assim, ó, é importante juntar já, para no momento das perícias, todos os treinamentos que ele teve. Para demonstrar que ele não tem habilitação para atuar com elétrica. Certo. Pelo menos por parte da empresa. Se ele tem fora, é uma questão fora. A empresa nunca proporcionou para ele este tipo de treinamento com vistas em obter vantagens em função dessa atuação dele. Tá? Então, Correto. isso já é fundamental deixar bem claro durante a perícia. Segundo ponto, você falou que a empresa tem um contrato com uma empresa que faz a instalação dos ramais. Isso de fato aconteceu. A gente contratou uma empresa para fazer exclusivamente esse serviço. A gente tem notas, tem tudo. Tudo para Então, provar que foi uma empresa terceirizada que fez o serviço. então assim, ó, eu indico que o advogado insira isso no processo já, e no momento da perícia, ah, porque o perito vai perguntar para ele por que ele está pedindo a periculosidade, né? E aí, quando ele falar que fazia isso, você fala: olha, a empresa não concorda com a alegação dele, porque havia uma empresa contratada especificamente para este fim. Está aqui o contrato, está aqui as notas, está tudo aqui na mão, para contradizer com fatos, com provas, aquilo que ele está alegando verbalmente. Entendi. Tá? Então, é Tá, fundamental isso. tá. Até tem uma coisa bem interessante que no depoimento dele, sabe? Ele falou assim que eu não sou eletricista da parte elétrica. Já ouviu isso? O cara não é eletricista da parte elétrica. Isso está no Vai ser depoimento eletricista do dele, quê? sabe? Então. E assim, né? Pedir que o perito, ou pedir para o próprio reclamante para detalhar o que ele fazia. Falar, você fazia instalação elétrica das casas, dos ramais e tal? Legal. O que você fazia especificamente? Ele vai ter que dizer com riqueza de detalhes. Eu não sou engenheiro eletricista, tenho um conhecimento mais ou menos ali, tá? Mas eu iria pedir para ele especificar que tipo de tensão era utilizado nas casas, se ele fazia instalação, qual era a cor do fio que era instalado para a fase, qual a cor do fio do neutro, se tinha instalação de
de elemento terra nas tomadas, quantas tomadas tinha por casa. Eu acredito que os projetos sejam meio padrão, né? Sim, são padrões. Então você tem definido quantas tomadas, como é a instalação de uma casa. Tá? Então, assim, faz uns 3 meses que teve audiência. O cara teve capacidade nesses 3 meses de aprender isso. Então, a gente Mas fica com ele esse está na receio, empresa sabe? ainda? Não, não. A obra já terminou, sabe? Vai ser até uma perícia indireta. A obra já terminou. Então não tem como ele ter acesso a essas informações nesse período. E outra, de escutar falar, ele não vai saber transmitir a informação com riqueza de detalhes. É Entendi. uma coisa é você fazer, meter a mão na massa ali. A outra coisa é você ver, é você somente escutar. Tem uma diferença muito grande, né? Eu gosto de me aventurar, só para exemplificar isso para a galera, eu gosto de me aventurar na cozinha, eu adoro cozinhar. E eu fui tentar fazer um nhoque outro dia que eu li a receita. Eu cozinho de tudo, né? Mas massa é o meu calcanhar de Aquiles. Cara, eu fiquei 2 horas fazendo nhoque, ficou uma porcaria. Por quê? Porque eu não tinha os detalhes. E os detalhes fazem diferença. Então, é explorar os detalhes no depoimento dele para poder descaracterizar aquilo que ele está alegando. Então, ele fala, quantas tomadas geralmente tinha numa casa? Ah, não, acho que... Não, peraí, mas como você acha? Você não falou que você fazia isso? Entendi. Pô, tinha instalação de elemento terra na tomada? Ah, não, tinha sim. Tá, como é que era essa instalação? Partia de onde para onde? Por onde que a gente começa a instalação? Tá? Inclusive, se você não tem acesso a essas informações, Júnior, leva alguém para a perícia que tenha. Fala, olha, doutor, queria que... só que o fulano de tal aqui desse as informações de como é. Que vai demonstrar que o que ele está falando não tem nada a ver. Então, Tranquilo. você Uhum. consegue descaracterizar isso na perícia, assim, não é difícil não, tá? Não, tranquilo. Não é difícil não, mas é importante. Prova documental, contrato, nota, ordens de serviço, se tiver, medição de entrega que a empresa fez. Normalmente nesses contratos tem ali algum termo de entrega, alguma coisa, né? Então esses termos, essas medições, para apresentar para o perito e pedir para ele detalhar a atividade. Quantas vezes fez? Porque ele pode ter sido pego uma vez para esticar uns cabos. Ter Sim. ajudado em alguma coisa. Isso não é tão difícil de acontecer. Às vezes o cara está ali sem uma atividade para fazer, né? Muito específica, fala, pô, fulano, me dá uma força aqui. E leva esse cabo daqui para lá e tal, não sei o quê. E o cara acha que tinha direito à periculosidade por elétrica, né? Mesmo porque tem uma outra situação, ô Júnior. Até que a instalação seja ligada, é só uma instalação elétrica. Se ela não está ligada à energia do poste, da fonte de energia, não sei como é que é aí a distribuição aí, né? Mas se ela não está ligada na fonte de energia principal, seria o poste, a linha de entrada, é só uma instalação elétrica que não está energizada. Então esse é um outro ponto a abordar e explicar para o perito. Falar, olha, doutor, a instalação da casa é feita, após a instalação concluída, é que é feita a ligação com o ramal do poste. E para isso é chamada concessionária de energia. Ponto, Isso, acabou. de fato foi Você isso matou mesmo. que... Lá, a obra lá não era energizada. A gente tinha um ponto, só um padrão, que distribuiu a extensão para toda a obra. Então era uma baixa tensão, sabe? A rede era baixa tensão e era extensão, não era na rede pública ainda. Então, mas até a obra estar concluída, o sistema estava desenergizado. Sim, Sim, né? Então é colocar isso e falar, doutor, ele pode até ter ligado ali uma tomada, ter ajudado a esticar um cabo, mas de forma completamente eventual. E outra, quando a instalação da casa está sendo feita, não tem energia elétrica. não tem.
né? Então, é colocar esse tipo de situação. O fato dele ligar a betoneira na tomada, isso pela norma não caracteriza. A não ser que seja fio descascado, que não tenha plug, que seja só os fios para colocar na tomada, aí não dá, né? Aí acaba caracterizando, tá? Não, Mas correto. se a betoneira é tudo certinha, tiver foto, tudo certinho, tá com tudo na mão aí para descaracterizar isso dentro da perícia já. Não, beleza, então. Certinho, vai. Ok? Show Valeu, de bola, obrigado, cara. viu? Até Valeu, um mais, tchau, abraço. tchau.